Fedor Emelianenko enfrentando Chael Sonnen. É uma luta bem complicada, muita gente acha que poderia ser trivial, né? Você pegar um cara que é peso pesado, que é o Fedor Emelianenko, enfrentando o Chael Sonnen, que passou boa parte da sua carreira lutando nos pesos médios, e um cara que é o melhor de todos os tempos contra um grande falador, e você fala assim, não, é claro que o Fedor é o favorito, o Fedor tem muita torcida, na bolsa de aposta o Fedor está como favorito, mas não acho que a luta é fácil para ele, acho que o Sonnen está levando bem a sério e tem feito lutas bastante estratégicas nesse evento. Ele não quer dar show, ele quer vencer, tem derrubado as pessoas e, sinceramente, pelas apresentações do Fedor, eu acho que se o Sonnen derrubar ele se complica. O problema o que a gente tem que deixar claro aqui é que se essa luta acontecesse há 10, 15 anos atrás, provavelmente o Fedor Emelianenko mataria o Sonnen. Ok, dito isso, não estamos há 15 anos atrás. O Fedor tem feito lutas bizonhas até esse momento. Se você não acompanha o que ele tem feito aí, pelo amor de Deus, é só você olhar a luta dele contra o Maldonado, ou as performances que ele tá tendo no Bellator não são lá essas coisas, né? É muito complicado. O gás dele tá péssimo, não tá aguentando mais lutar com tanta qualidade assim, em todos os rounds. O Fedor hoje tá quase que dependendo exclusivamente da sua mão, apesar de ser um cara que tem muitas finalizações na carreira. Desde que ele voltou, ele não tem tentado isso, né? Basicamente ele fica na trocação o tempo inteiro. Eu não acho, por exemplo, que o Sonnen vai finalizar. Eu acho que o Sonnen não tem jiu-jitsu de qualidade. O Sonnen é um puta de um wrestler. E tem um ground and pound e incomoda muito no chão. Mas o Sonnen não é um finalizador. Então eu acho que o Sonnen tem a chance dele de tentar quedar e tentar amassar essa luta. Lembrando que, ok, o Sonnen é um cara que geralmente desiste muito rápido. Né? Ele geralmente não luta muito tempo quando ele começa a apanhar muito. Mas a gente tem que lembrar que ele acabou de enfrentar o Wanderlei Silva e o Rampage Jackson. Ambos que batem muito pesado. E ele conseguiu suprimir a agressividade desses dois. E eu vou dizer pra vocês, o Fedor não tá num patamar tão acima desses dois do jeito que ele vem lutando. Então, sim, o Sonnen tem um jogo que pode ser um pesadelo pro Fedor nessa noite. É complicado o jeito que o Fedor tem lutado. Eu vi se você olhar lá no canal do Bellator no YouTube, tem lá os vídeos de treinamento do Fedor e tal. E é uma das coisas que o Fedor fala, é, nossa, cara, como as coisas mudaram. Hoje dói tudo. A idade chega, né? A idade chega, o cara tá correndo atrás pra tentar se firmar aí. Muita gente aposta que se ele vencer esse GP, ele se aposenta logo em seguida, meio que mostrei que eu ainda sou bom e vou embora porque já deu. E essa luta aí não é a mais difícil pra ele, tá? Se o Fedor passar do Sonnen, se a gente tá falando que o Sonnen é um problema pra ele em relação à força e o wrestler, imagina o que o Ryan Bader significa, né? Porque, na minha opinião, tem mais pujança por conta da idade e o condicionamento físico do que o Sonnen. Então, é uma luta interessante da gente assistir. Se a mão do Fedor entrar, e o Fedor tem mão pra isso, ele pode nocautear o Sonnen com um one punch, ele pode acertar o Sonnen e apagar o Sonnen. Aí você fala assim, mas o Fedor normalmente não acaba as lutas com um soco só. Mas é aquela coisa, ele tá lutando contra um cara que tá acostumado a apanhar da categoria de baixo. Então isso faz muita diferença no impacto aí. Pra ser bem sincero, eu coloco Sonnen como favorito para esse combate. Não acho que a vantagem dele é grande, mas acho que ele tem todas as ferramentas para amassar o Fedor por 3 rounds, fazer uma luta extremamente chata e levar o combate. Eu acho que tem que lembrar também que do mesmo jeito que vocês podem ter a nostalgia do Fedor, mas pra quem acompanhou a carreira do Sonnen, sabe quando o Sonnen, pra quedar, o cara é muito bom no que ele faz. Ele não tá no seu auge, não tá na sua melhor forma física, mas ele é bom no que ele faz, cara. E é um jogo que ele pode fazer com muita qualidade em cima do Fedor. O Fedor, a trocação do Fedor hoje, ela tá infelizmente limitada ao overhand dele, a um soco que geralmente tem sido bem previsível nas lutas. Ele não tá mais aquele Fedor mais imprevisível, que às vezes queda, que vai pro chão, que tenta jiu-jitsu. Então, na minha opinião, o Sonnen tem qualidade para conseguir evitar a mão. Eu acho que ele vai conseguir circular. E lembrando, à medida que os rounds vão passando, o Fedor vai ficando cada vez pior. Já o Sonnen, ele mostrou que ele consegue amarrar essas lutas aí por 3 rounds com mais tranquilidade aí, pelo menos quando ele enfrentou o Rampage Jackson e o Wanderlei Silva. Então, nesse caso aí não vale nem muito a idade, né? O Rampage são muito parecidos. O Emelianenko tem 42 e o Sonnen tem 41. Mas o estilo de jogo, o Sonnen, quando ele consegue derrubar e ficar por cima, ele consegue segurar os 3 rounds. Agora o Fedor tem tido muita dificuldade de movimentação. Se ele leva uma abafa do Sonnen ali no primeiro round,
Ele vai voltar pro segundo já muito cansado. Tudo bem, teve a luta do Fedor contra o Maldonado ali, que ele tomou uma saraivada do Maldonado e depois conseguiu se recuperar nos rounds seguintes. Mostrou que ele também não fica morto no segundo e no terceiro round. Mas é diferente quando você fica por baixo sendo amassado, a coisa é muito diferente. O terceiro round foi triste, né? Não dá... Não! Pelo amor de Deus, parecia dois bêbados andando pelo ringue lá. Mas enfim, galera, eu sei que muita gente é fanática do Fedor, vai achar que é impossível ele perder dessa forma, mas só não tem que abrir o olho, né? O Fedor não é mais aquele lutador mais, tá um lutador que não tá rendendo tão bem assim, e sim, o Sonnen tem possibilidade sim de ter um jogo que pode ser um terror pra ele e conseguir manter ele lá embaixo. Lembrando, do jeito que ele tá falando, a luta começa em pé. O Fedor pode sim ter a chance dele de encaixar o golpe. Vamos torcer para que o Fedor esteja de alguma forma treinando a defesa de quedas dele, porque o Sonnen é muito bom no que ele faz. Ó, você tem razão. Vamos para perguntas da galera, acho que a gente já deixou bem claro aqui quais são os nossos favoritos. Você também deixou o Sonnen como favorito, né? O Sonnen é favorito. Então nós dois colocamos o Sonnen como favorito, não muito favorito, mas favorito de certa forma. Você tem razão, perguntou, o Sonnen se torna uma lenda ao vencer? Cara, o Sonnen tá vendendo isso. O Sonnen falou assim, ó, o melhor de todos os tempos não é aquele que... O melhor peso por peso de todos os tempos não é aquele que fala que é o melhor, é aquele que vai lá e luta nas categorias. Eu lutei no médio, eu lutei no meio pesado, e agora eu tô participando do GP nos pesados. Quero ver quem coloca a cara tapa igual eu coloco, o Sonnen vai sair com o título de ter enfrentado os melhores. E isso ele tem toda a moral. É impressionante, cara. O cara enfrentou Anderson Silva 2 vezes, enfrentou John Jones, tá enfrentando o Fedor Emelianenko agora, enfrentou Vanderlei, enfrentou a Paige Jackson. O cara enfrentou uma galera de nome pesado mesmo. Entrar como lenda. Mas é um negócio, cara. Não, ele tá na história de alguma forma. Tá, mas eu acho, na minha opinião, o Sonnen, no auge dele, era um puta do lutador. Isso aí, vocês, desculpa quem discorda disso aí, tá errado. O Sonnen era um excelente lutador na época que ele... Pô, pra quem viu as lutas dele contra o Brian Stann, viu as lutas dele contra o Bisping, a forma que ele quedava, a forma que o Sonnen conseguia manter o cara no chão, e era... O Sonnen, por exemplo, ele era parecido com o Khabib Nurmagomedov hoje. Não tô falando de habilidade, calma. Mas ele incomodava tanto quanto. Ele não parava. O cara era altamente frenético no chão. Movimentava o tempo inteiro, soco o tempo inteiro. Então, era um lutador extremamente habilidoso nos médios na época que ele estava no seu auge. Então, ele tem o lugar dele, pelo menos, como um grande lutador de MMA, na minha opinião. Fisicamente e habilidade não são iguais ao Khabib, mas a metodologia, o que ele procurava fazer no jogo é o mesmo tipo de jogo, né? Que é o incomodar ali o tempo inteiro. Vamos lá, vamos mudar aqui. E lembrando que o Sonnen foi o primeiro falastrão, tá? Ele tem esse mérito, pelo menos. Do ponto de vista de vender luta, ele foi o cara que começou isso tudo. Antônio Gomes falou assim, Sonnen é um idiota. Cara, é isso que faz ele vender, as pessoas não gostarem dele. Mas ele é um idiota com mais estilo e menos porradaria de rua, né? Lembrando, mas isso aí, eu vou discordar de você. O Sonnen é um personagem. O Sonnen é um personagem. E ele é o cara que é o mais personagem. Se você conhecesse o Sonnen, na época, inclusive, se você visse as entrevistas do Sonnen, visse ele fora do octógono, do momento que ele tá promovendo a luta... Muita gente treina com ele falar isso, todo mundo falava que ele era o cara mais legal do planeta, que ele é um cara extremamente tranquilo, extremamente gente boa. E se você acompanha o cara, a gente fala que ele tem um canal de YouTube hoje, ele participa, ele tá, obviamente, na ESPN e tal. Primeiro, ele fala muito bem de MMA, tem boas opiniões, ele geralmente tem excelentes vídeos no canal dele. Aliás, se não seguem, sigam. Sigam lá, bem legal, muito bom. E, cara, ele não é esse babaca todo fora das telas. E o fato de você achar um idiota, ele conseguiu vencer, pelo menos, do personagem dele. Ele venceu. É isso que faz ele vender. É disso que eu tô falando, né? Se você acha isso dele, é isso que faz ele vender. E por isso que ele consegue essas lutas relevantes na carreira. Eu acho que se ele não fosse tão falastrão, ele, obviamente, não tinha enfrentado esses caras tops e entrado pra história de alguma forma. Então, ele é um lutador que não é dos tops, embora seja muito bom, mas o fato dele falar e provocar as pessoas fez com que ele ganhasse muita luta, né? Você quer ver uma diferença? Na minha opinião, o Chael Sonnen e o Bisping, na época, estavam no mesmo patamar. Olha a demora que o Bisping teve para conseguir chegar numa disputa, e o Sonnen, que já disputou 2 vezes contra o Anderson Silva na época, e depois subiu de categoria e enfrentou o John Jones. É só pra vocês terem ideia. Tecnicamente não estão muito distantes, né? Olha a diferença que faz você conseguir vender bem a luta. O passo que isso deu na carreira do Sonnen de conseguir dar passos mais largos que o Bisping, né? O Bisping teve que lutar muito mais pra chegar lá. Tá difícil aqui, hein? No Bellator pode tomar venenos.
Ô, galera. O que acontece, gente? A gente falou isso em outro vídeo. O que acontece? A USADA, ela tem um contrato com o UFC. A USADA não tem fins lucrativos. Ela é uma empresa que é contratada e a empresa que contrata ela e está sob o julgo dela tem que pagar os exames. Então, coletar exame, mandar os representantes da USADA ir na casa do cara, surpresa, tantas vezes por ano, coletar a urina, mandar para o laboratório, examinar de uma pá de atleta que está em período competitivo, que não está em período competitivo, isso custa uma grana. O UFC, e a gente tem que dar um mérito aí pro UFC, a gente vem falando muito mal do UFC, mas nisso aí a gente tem que dar um mérito. Ele falou assim, eu pago para ter o esporte mais limpo. E ele tá arcando com os custos de todos esses exames e dessa contratação da USADA. O Bellator não fez isso. Mas as comissões atléticas, geralmente, elas fazem os testes básicos, que são testes no momento da luta. Isso. Entendeu? O controle da USADA é um controle maior, porque tem fora do período de treino, dentro do período de treino. E a gente sabe que o que pega doping é teste surpresa. A gente com certeza. sabe disso. Quando o lutador sabe quando ele vai ser testado, ele se prepara para isso. O lutador que é pego no doping no dia da luta é uma coisa muito estranha, porque o dia que ele sabe que ele vai ser testado, ele mereceu ser pego, né? Tem alguma coisa errada aí. Agora, quando você pega o trapaceiro mesmo, na minha opinião, é aquele cara que você pega fora do dia da luta. O cara não tava esperando que alguém aparecesse na casa dele 6 horas da manhã e aí já era pra ele. Caiu a casa. O Leandro Barra falou assim, 2010, 2011, 2012, todos perdiam pro Sonnen. É disso que a gente tá falando. O Sonnen não era um lutador ruim, cara. O Sonnen era um bom lutador. Fedor tem um bom jogo de chão. Isso pode atrapalhar o Sonnen de impor seu jogo? Andrew McDonald perguntou ele. Então, concordo. E foi o que eu falei. O Fedor é um cara que, infelizmente, a gente não tem visto mais esse lado do Fedor depois que ele voltou. O Fedor era um cara que ele quedava muito, usava muito o jiu-jitsu para conseguir as finalizações dele, mas ele também usava muito esse jiu-jitsu contra lutadores que eram bem mais fracos que ele nesse aspecto, né? Ele geralmente não finalizava gente que tinha um jiu-jitsu de tanta qualidade assim. Agora, o Sonnen não tem um jiu-jitsu bom. O Sonnen, ele melhorou um pouquinho. Na época, eu não sei se vocês lembram, o Sonnen chegou a finalizar o Shogun, né? Bem rápido, inclusive, uma guilhotina logo no início do primeiro round. E nessa época o Sonnen falou, eu tô começando a levar o jiu-jitsu um pouco mais sério. Só que depois desandou um pouco, ele acabou aposentando, etc. E ele nunca chegou a investir tanto assim. Então o Sonnen é no wrestling. Agora, o Fedor de costas, eu não sei se ele vai conseguir fazer muita coisa. Se o Fedor quer dar, ele tem chance de finalizar, mas eu não acho que isso vai acontecer. A pergunta aí, casa aqui com a pergunta do Felipe Tavares, ele perguntou, o Fedor pode quedar o Sonnen? Pode. Eu acho que ele tem mais chance de quedar com knockdown do que tentar levar. Eu não acho que vai ser a estratégia do Fedor levar um wrestler pro chão, não. Eu acho que ele vai tentar manter... Eu acho que a estratégia pro Fedor é tentar manter essa luta em pé de qualquer maneira. Ele tem a vantagem, na minha opinião, na trocação. Cara, a categoria de peso é do Fedor, né? Se ele ficar com medo da mão do Sonnen na trocação, alguma coisa tá errada. O Fedor, na verdade, mantendo essa luta em pé, ele tem toda a vantagem. Porque ele sabe que ele não vai ser nocauteado. Ele não vai ser nocauteado pelo Sonnen e ele tem o poder de nocautear o Sonnen. Então por que ele quedaria? Pode até fazer, mas... Foi o que eu falei. Quedaria no knockdown, talvez, e partir pro ground and pound. Mas ele levar por livre espontânea vontade... o Bruno Osseno falando aqui, o Fedor tem um judô afiador. E a gente tá discutindo, pra que ele vai usar isso? Não precisa. O judô ele realmente é bom, mas pra que ele vai usar isso? Talvez só pra defender as quedas com algum naguê ali, tal, jogar o Sonnen longe, não sei, mas... A pergunta interessante aqui, que é a do Lauan Vitor. Na opinião de vocês, existe algum lutador que ameace realmente o título hipotético do Bader nesse GP? No GP? Não. No GP... eu coloco o Bader favorito tanto na luta dele contra o Mitrione, quanto o Sonnen, quanto o Emelianenko. Eu acho que ele o Chael Sonnen, inclusive, se for lutar contra o Bader, por exemplo, é um pesadelo pro Sonnen. Porque ele é um wrestler tão bom quanto no MMA que o Sonnen, é mais forte, é mais atlético e tá em melhor forma. Ele é uma versão do Sonnen melhorada hoje. O problema do Bader em relação ao que eu acho que é o ponto mais fraco do Bader é o queixo dele, que às vezes deixa ele na mão, mas contra o Sonnen ele não vai ser um problema. Ele não precisa se preocupar com isso. Então é difícil colocar. Eu acho que o favorito do GP é o Bader mesmo. Bader e Sonnen no auge. Não, nenhum dos dois. O Sonnen não tá no auge. O Bader talvez esteja, né, no auge da carreira. Eu não acho que o Bader tá fora do auge dele, não. Mas acho que o Sonnen não tá, né? Com certeza não tá. Eu acho, inclusive, que esses desempenhos que o Bader vem tendo aqui são muito bons. Ele tava, inclusive, bem no UFC quando ele saiu. Ele tava com uma sequência de vitórias. Ele podia ir pra um title shot no UFC, na tava próximo. Ele acabou enfrentando, obviamente, o Cormier, acabou se dando mal, mas você não deu mérito. Mas fora do Cormier, ele tava muito bem. Pergunta aqui do Felipe Silva. Ele perguntou, ó, se o Bader for campeão das duas categorias, será que o Scott Coker, que é o Dana White do Bellator,
pra galera entender. Será que ele vai deixar ele ficar com os 2 cinturões ou ele vai ter que abdicar de uma das 5? Eu acho que ele mantém os 2. Isso é bom pro Bellator, ter campeões de 2 categorias. Eu acho que isso aí pra eles é Pro público é legal e ele conseguiria vender isso bem. Lembrando que a gente tá falando de Bellator, onde as lutas acontecem de forma muito mais esparsas. Pra quem... então, tipo... Dá pra manter um lutador com a luta o Bellator acontece tão de forma mais esparsa que quando eles tentaram fazer 2, a gente falou isso no início do vídeo, eles estão fazendo 2 Bellators no mesmo final de semana, metade dos lutadores tem card negativo ou 0-0, ou seja, nunca estão estreando no MMA. Tem plena condição de um cara conseguir defender o cinturão aí 3 vezes no ano, duas em uma categoria, tipo, vai revezando categoria, entendeu? E consegue manter. Então, pra ele seria legal ter um duplo campeão. Celso Affini tá falando que eu sou igual ao Fedor, é meu irmão. Eu sou André Emelianenko. Você tem razão, falou. O Sonic costuma errar os palpites. Sabendo que ele disse que ganharia, existe alguma chance dele perder? Tá aí, né? Se ele costuma errar e falou que ele vai ganhar, pode ser que ele perca. ele se complicou nesse momento. Devia falar que ele ia perder. Ali, ó, Lincoln Luz, vocês acham que o Fedor leva no primeiro round? Eu acho que o Fedor só leva se for no primeiro round. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que no início do segundo ele também tem poder de nocaute ainda, não? Tem, mas aí tá mais lento, tá mais cansado. Cada vez vai ficando pior, né? Aí fica melhor ainda pro Sony. Você acha que a defesa de queda do Fedor pode funcionar contra o Sony? Alguém perguntou isso, eu não vou achar mais a pergunta. Rapaz, a gente não tem visto muita gente tentar quedar o Fedor, né? Eu não acho que a defesa de queda deles do Fedor é muito boa, não, sinceridade. Mas você vê, Maldonado, Mitrione, Frank Mir, nenhum desses, ou o Singh, que foi quem ele retornou da aposentadoria, né? São as 4 lutas que ele fez aí depois da aposentadoria. Não dá nem pra gente ter uma opinião muito forte. Nenhum desses caras tentou, e eu acho que o Sony, ele tem feito essa busca meio incessante. Ele vai pra cima e vai derrubar. A luta fica um saco de assistir? Fica um saco de assistir, mas ele vai lá e faz o que ele precisa fazer e ganhou. O Vanderlei Silva ficou reclamando dele. Você não luta que nem homem, fica me derrubando. Velha mentalidade do MMA. Não importa, ele ganhou a luta. Tem que trocar. A Rafael Santos falou, Bader versus Mousasi. Eu vou falar pra vocês, eu acho que o Mousasi vai subir pra categoria dos meio pesados para tentar conseguir um duplo cinturão, tá? Eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso, lembrando que o Mousasi já lutou na categoria dos meio pesados por um bom tempo. Então, ele baixou no UFC, né? Eu acho que ele tem uma chance boa de subir para enfrentar o Bader, sim. Se o Bader conseguir manter o cinturão dele dos meio pesados, que eu acho que a chance é grande. Antônio Gomes tá perguntando sobre o Machida no Bellator. Se a gente acha que provavelmente não vai ser o próximo, né? Primeiro que ele vai enfrentar o Rafael Carvalho, ele tem que passar do Rafael Carvalho. E o Mousasi já falou que ele quer enfrentar... Eu esqueci o nome dele agora, é um brasileiro, inclusive. Deu branco aqui agora. Mas ele já tem um nome que ele já pediu que vai enfrentar. Então o próximo a disputar o cinturão não vai ser o Machida, mas se o Machida passar do Rafael Carvalho, provavelmente a próxima luta do Machida seja pelo cinturão da categoria. O Felipe Silva seria possível o Lyoto nos meio pesados enfrentando o Bader. Cara, eu acho o seguinte, assim como o Mousasi, que escolheu descer para os médios, eu acho que o Machida, se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem que fazer na categoria que ele tá atualmente primeiro, antes de querer se aventurar na categoria de cima. Mas nada impede. O outro já foi campeão dos meio pesados do Bellator, do UFC, desculpa. Então, ele pode lutar nessa categoria de cima. Pode ser que o Machida realmente vá lá pra cima e faça essa luta. A gente pode ter Mousasi contra Machida de novo em algum momento aí. Enfim, tem muitas coisas legais pra serem casadas no Bellator, que depende muito dos desempenhos dos atletas aí nos próximos combates. É isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. A gente volta com a live de novo na semana que vem. Lembra, toda terça-feira tem live do canal. Se você tá vindo do futuro, já tem um vídeo aqui pra você assistir. E não se esquece, se inscreve no canal e nas nossas redes sociais. Falou, galera. Abraço. Valeu, gente. Até mais.